É, já faz um tempo, né, que a gente precisa conversar sobre isso, né? E por isso a gente conversou aí no discipulado, para a gente começar, né, a falar mais sobre esse assunto e trazer mais disso para vocês. E é uma coisa que é inevitável, né? Então a gente vai precisar disso, vai ter que ensinar sobre isso. E antes que algumas situações aconteçam e vocês se frustrem, amém? Então, vamos aprender. Eu espero que vocês estejam com um bloco de notas aí, um caderninho, para que vocês possam entender o que eu vou passar e venham tirar suas dúvidas. Num primeiro momento, essa primeira reunião nossa, eu vou focar mais no que acontece antes, tá bom? Antes de começar a corte, né? Antes de fato entrar num relacionamento. Aí depois, nas próximas, a gente vai entrar mais no dia a dia no relacionamento de corte. Então, nessa primeira reunião, a gente vai falar mais do antes, tá bom? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, não, dá um ok Sim, aí Léo. no Sim, chat. mano. Fechou. Sim. Então, vamos lá. O que é corte? Né, aquilo que as pessoas sempre falam, né, quando falam, o que é corte? Corte é um monte de regra, um monte de coisas que as pessoas falam que pode e não pode fazer num relacionamento. Já quero começar aí quebrando um sofisma na sua cabeça, tá? Corte não é um conjunto de regras, corte não é uma fórmula mágica, né, que garante um casamento de sucesso. Corte nada mais é que uma forma de se relacionar com o propósito do casamento, né, com foco no casamento, com princípios bíblicos. Ponto. O que passar disso não é corte, é experiência. Tá? A gente vai ver também que corte não é uma fórmula única para todo mundo. Então, de acordo com o que a gente for avançando aí nas aulas, né, a gente vai falar bastante sobre essa singularidade dos relacionamentos, né, que o relacionamento de um não é igual ao do outro, que não é igual ao do outro e assim por diante. Mas esses detalhes a gente vai ver mais pra frente. Da onde vem a visão de corte? Existem vários textos bíblicos que, que nos mostram esses princípios, né? Como eu disse, a corte ela não é um conjunto de regras, ela é um conjunto de princípios que formam um estilo de relacionamento. Então, esses princípios eles foram tirados da Bíblia. O texto mais comum, mais falado para falar de corte é o texto que fala sobre o relacionamento de Isaac e Rebeca. Eu vou até abrir a Bíblia aqui para ficar mais fácil. A Manu já quer saber de corte, vocês estão ouvindo aí, né? Então vamos lá. Gênesis 24. Se vocês tiverem uma Bíblia aí de papel, por favor, para não fechar a câmera de vocês. Gênesis 24. No capítulo 24 inteiro, você vai ver que vai descrever como que se deu, né, esse relacionamento de Isaac e Rebeca. A forma que esse relacionamento começou, né, e quais foram os princípios, o que aconteceu para esse relacionamento acontecer. Então, lá no verso 1, o pai de Isaac pede para
um dos seus funcionários com maior responsabilidade, com maior confiança, e até a terra dele, da família dele, né? Da família do pai do Isaac, para buscar uma mulher para se casar com Isaac. Só aí a gente já vê algumas coisas, né? Primeiro que Isaac não buscou uma mulher para si sozinho, ele pediu ajuda de certa forma do pai e de um servo do pai com muita responsabilidade, né? A Bíblia fala que o servo ele tomava conta de tudo. Então era alguém com muita responsabilidade. Então a gente já aprende que um relacionamento ele precisa ter respaldo de Deus e da liderança. Então precisa ter alguém mais velho, né, alguém mais maduro para nos ajudar nesse processo. Continuando, quando ele chega, esse servo chega na terra, ele ele é- ele não é bem acampar, né? Ele para ali perto de um poço, junto com os camelos que ele levou, e ficou sentado ali e ele orou a Deus, né? Ele pediu para Deus, falou: Deus, eu quero um sinal da mulher que vai casar com Isaac. Ele orou e Deus foi lá e fez exatamente o sinal que ele pediu para Deus, né? Ele tinha orado para que fosse uma mulher que fosse tirar água para ele, tirar água para os camelos. E aí uma mulher apareceu. Essa mulher é Rebeca, foi buscar água. Aí a gente já vê outro princípio, né? Ele não tomou a decisão por conta própria, ele pediu o sinal de Deus. Então, isso representa quando a sua liderança está orando por você, pelos seus relacionamentos. Então, você vê que a liderança ali, né, a pessoa responsável por Isaac, ela orou a Deus pedindo uma direção. Então, pediu um sinal de Deus e apareceu essa mulher. Essa mulher, ela foi lá tirar água, né? A Rebeca foi lá tirar água. E hoje em dia, graças a Deus não precisa mais disso, né? Se a gente for na torneira abrir, tem água, amém? Glória a Deus por isso. Mas naquela época, a mulherada ia tirar água para poder fazer comida, para poder lavar a louça. Então, isso mostra que Rebeca era uma mulher que servia, uma mulher serva, né? Uma mulher que cumpria o seu papel na sociedade como mulher. E aí logo em seguida o servo, né, se aproxima de Rebeca, conversa com ela, e a primeira coisa que eles fazem é envolver a família de Rebeca, né? Lá no verso 28, a gente vê que a família dela é envolvida, né? Ele conhece o irmão, ele conhece o pai dela, e ali ele já mostra, ó, o que eu vim propor para vocês é um relacionamento de casamento. Eu não quero bagunça. O objetivo aqui é casar. Isso a gente vê lá no verso 37, onde ele mostra o objetivo, né? Para que eu estou aqui, né? Trouxe uma clareza de propósito. Por que eu quero conversar com o pai dela? Porque eu quero que ela de fato case com o meu Senhor, ele fala, né? Que é, no caso, é Isaac. Então, a partir daí, a família dela consente o relacionamento. Ele aceita o relacionamento, lá no verso 50. E, e aí, depois que a família entende e aceita o relacionamento, ela toma a decisão final. Então, mesmo que depois de ter conversado com os pais ali, os pais tenham aceitado, quem toma a decisão final é a mulher, se quer ou não se relacionar com ele. E a partir do momento que ela decide
se relacionar, a família ora abençoando ela. Então, tem um outro princípio aí, né, que é a honra aos pais. E aí, seguindo a história, né, mostra que Isaac também é um homem de oração, ele estava cumprindo seus deveres de homem, né, os seus deveres sociais de homem. Então ele estava trabalhando, tudo. E é engraçado que o texto ele fala que ele estava voltando de um poço que chamava Berlaer-Roy. E os irmãos sabem que nada na Bíblia é por acaso. E o significado desse nome é poço daquele que vive e me vê. É o poço, né, onde você vai beber e é o poço de Deus. Ou seja, Isaac era alguém que bebia de Deus, alguém que se alimentava de Deus, que tinha intimidade com Deus. E enquanto ele se alimentava de Deus, chegou a prometida dele. Percebe que só agora Isaac entra em ação. E no verso 65 aí do capítulo 24 de Gênesis, a gente vê que quando ela se encontra com ele, a primeira atitude dela é colocar o véu. O véu significa a pureza, a santidade. Então a primeira coisa que ela fez ao se encontrar com o noivo, vamos chamar assim, foi demonstrar, né, a sua pureza, a sua santidade. Então, nós vemos aqui nessa história os princípios da corte sendo aplicados. Né? Obviamente que nessa nossa época, muita coisa mudou, mas os princípios não mudam. Muda a forma que nós aplicamos eles. Então, a gente vai ver agora como que no relacionamento de corte, esses princípios eles são aplicados. Né? Os principais princípios do relacionamento de corte é santidade, transparência e honra. Então, por que santidade? Né? Quando as pessoas falam, corte é só não beijar, é muito raso, porque o beijo é só uma das formas de você não se manter santo, né? Você não se manter puro. Né? Santo significa separado, separado do mundo, das práticas do mundo. Então, o beijo é só uma das formas. Né? Existem outras coisas que não é o beijo que te gera o mesmo resultado que um beijo. Já já eu vou explicar qual é esse resultado. Então, não dá lugar ao pecado, prioriza a vida espiritual, promove o crescimento espiritual. Né? O vela da corte é o muro de proteção, é aquele que preserva, né, o momento durante o período onde o casal está junto ali, garante que o princípio da santidade está sendo cumprido, né? Porque quando fica os dois sozinhos dá lugar à carne, né? Dá brecha aí para tá pecando ou fornicando e defraudando, que é o principal. O segundo princípio é a transparência. Ô, Léo, Oi, eu posso dar uma coisa que veio no meu espírito aqui agora, que você falou sobre o vela. pode. Posso. A questão do vela é muito importante porque, às vezes, o casal que entra na corte, que de fato ainda não é casal, né? É só um compromisso de santidade, ele quer escolher as velas, né? Mas não adianta você escolher uma vela imatura. A vela tem que ser uma vela que tenha a consciência e tenha princípios, né? Da nossa visão também. Porque não adianta, às vezes eu vi já muitos casais que queriam levar vela que seja um menino de 12 anos. Ele não tem princípio nenhum, ele sabe, mas não tem princípio. Ainda mais se for um amigo, né? Uma coisa que ainda cai em um erro, cai em um pecado. Então a vela tem que ter princípios, ela tem que estar dentro da visão também. Algo muito importante. Amém.
É isso mesmo. Não adianta como vela ter o irmão lá que nem é da igreja, o irmão de sangue que eu falo, que nem é da igreja, não adianta. O cara não tem esse zelo, né? Pela família, pelos princípios, né? Aí o próximo princípio é a transparência. A transparência, ela é de todos os lados, né? Tanto com aquela pessoa que você tá no relacionamento, né, onde você propõe ter um relacionamento, quanto com os pais e a liderança. Então, um relacionamento que se propõe a andar em corte sem transparência não é corte. Não é um relacionamento de corte. É qualquer outra coisa, né? Qualquer outro nome, mas não compõe completamente um relacionamento de corte. Então, sem transparência com a liderança, falando, ó, cara, tá osso, eu tô com dificuldade nisso, dificuldade naquilo. É, isso pra mim é muito difícil, aquilo nem tanto. Né? Essas conversas com a liderança é o que torna o relacionamento de corte leve. Né? Porque muita gente acha que o relacionamento de corte é muito pesado exatamente porque tenta na força do braço. Né? Tenta se relacionar na corte sozinho. Né? Na sua própria força. Mas o grande segredo do relacionamento de corte é você fazer isso em equipe, né? Em família, tanto família natural quanto espiritual. E o terceiro princípio tem a ver com a transparência, né? Porque transparência é resultado de honra, né? Se você honra, você vai ser transparente com os pais, com a liderança, né? A questão de honrar também engloba você pedir conselhos, né? Você procurar a melhor forma, você querer aprender, querer fazer do melhor jeito, porque é igual eu comentei, nem cada relacionamento de corte, ele vai se desenrolar de uma forma. O meu com a Dani foi de um jeito, o Jorge e a Larissa foi de outro, o Guilherme e a Gabi foi de outro. Então, cada relacionamento de corte, ele acontece de um jeito. Por quê? Cada um tem as suas experiências, tem o seu estilo de vida, e aí dentro disso, a gente vai cumprir cada um dos princípios de uma forma diferente. Mas o que não muda são os princípios. Os princípios permanecem. Dá para me ouvir? É que eu tô te ouvindo também. Tá. Até essa questão de transparência e o do falar, de conselhos, a honra entra nisso, né? E muitas vezes o que a gente pega? Casal que está em corte, mas já vem como posso te dizer? Com o negócio resolvido, entendeu? Ele vem te dar a notícia. Vem te dar o que decidiu, não um conselho. Às vezes vem até tentar em forma de conselho, só que você vê que já foi decidido. Então isso muitas vezes cai no erro. Já vem com o negócio decidido, não vem pedindo o conselho. Entra na questão da transparência, que é antes da decisão. Chegar com a decisão diante da sua liderança é algo que você não teve a transparência de mostrar o que você estava pensando antes. Já veio com a decisão. Amém? Amém. Vamos lá. Eu vi que chegaram perguntas aqui no próprio chat da reunião. Eu vou tentar responder elas no final, tá bom? Porque senão eu perco a linha de raciocínio aqui. E aí a gente vai ficar pingando de um assunto e outro e não vai ficar fácil de entender. Amém? Então, a gente já entendeu o que é corte. E quais são as principais diferenças entre corte e namoro? Né? A nossa ideia aqui não é esgotar todas as dúvidas, né? Todo o assunto de corte, mas o que a gente quer passar é a nossa experiência e a visão,
né? E muito provavelmente você vai ficar com algumas dúvidas. Tem algumas diferenças de namoro e corte que eu não vou citar aqui, mas eu quero me ater às principais, tá bom? Então a primeira delas é o objetivo, né? O namoro, por mais que em alguns casos de casamento, a maior parte deles, o foco não é casamento. O foco é suprir emocionalmente e fisicamente a outra pessoa. Então, eu vejo alguém, eu acho bonito, ou me interessei de alguma forma. No namoro, a ideia é eu suprir essa carência emocional, esse desejo, e, e mutuamente a gente ir suprindo um ao outro. E se isso durar tempo suficiente, pode surgir aí um convite de casamento. Mas a corte, quando ela começa, o objetivo já é casar. Não é suprir emocionalmente ninguém, não é fazer o outro feliz na própria corte. Pelo contrário, é simplesmente focar o casamento. Por isso que tudo que acontece dentro do relacionamento de corte tem um propósito bem definido, que é gerar o conhecimento, né, um do outro, conhecer tudo que é possível, do que ela sonha, do que ela deseja, das frustrações e tudo mais, do, e, e aí sim decidir, eu quero casar ou não quero, né? Eu quero ver o resto da minha vida com essa pessoa ou não. Então já começa pelo principal, né? Qual que é o objetivo do tipo de relacionamento. O segundo é a questão da santidade, né? No namoro, talvez você não concorde com a questão do beijo, mas eu vou te dar a explicação de duas formas, tá? A primeira espiritual e a segunda científica. Vou inverter que fica mais fácil. Primeira científica. Cientificamente, o beijo ele faz parte do sexo. Então, quando você beija alguém, o seu corpo já manda um sinal, o seu cérebro já manda um sinal para o seu corpo inteiro que, ó, vai chegar a hora. Você já começa a se preparar. Isso eu não estou falando que está na Bíblia. Eu estou falando que a ciência diz. Uma série de hormônios são liberados no corpo a partir do beijo. E isso foi Deus que fez. Glória a Deus por isso. Foi Ele que fez para ser dessa forma. Então, quando beija, automaticamente o seu corpo já se prepara para o ato sexual. Ato sexual é pecado. Fora do casamento é pecado. Então, o beijo, invariavelmente, para quem não é casado, é defraudação. O que é defraudação? Defraudar é quando você desperta um desejo na outra pessoa que você não pode cumprir. Então, quando você beija, você entra numa sinuca de bico, né? Você entra no xadrez, seria em xeque. Porque se você beija e não transa, você defraudou. Se você beija e transa, você fornicou. Então, é impossível o beijo não gerar pecado. Entende? Então, é por isso que não faz sentido beijar num relacionamento santo. Porque o beijo vai te levar ao pecado de um jeito ou de outro. Então, por isso que a corte, ela visa a santidade. Você viver da forma que a Bíblia te ensinou a viver. Que é se santificando, né? Se abstendo do pecado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essa questão do beijo, aí depois vocês mandam, tá? Porque isso é o que eu mais ouço e não tem como, assim. É o mais claro, mas é o que sempre as pessoas perguntam. Outra coisa, a corte ela inclui os familiares, né? E a liderança da igreja também, no caso. Os namoros, normalmente, talvez você que é homem aí, já passou por isso, né?
Tá lá na escola, tal, tem os amigos, tudo. Aí quando um começa a namorar, o que que acontece com ele? Ele some, né? Ele não fala mais com os amigos, não aparece mais, não joga mais bola, não anda de skate, não mais nada, né? É um some da face da terra. Por que isso? Porque o namoro, ele gera esse tipo de reação nas pessoas. Constrói um mundo individual entre os dois e exclui todo mundo que está em volta. A corte é extremamente o contrário. Né? Recentemente a gente mandou no grupo aí algumas fotos, né, de alguns eventos, de algumas coisas que a gente passou na vida com relação à corte, né? E a coisa mais legal é você conhecer a pessoa lidando com outras pessoas também, né? Porque pra você a pessoa vai ser perfeita, porque ela vai se pintar perfeita, ela vai se comportar perfeitamente pra fingir ser perfeita. Mas quando você tá com a galera, quando tá com a família, é impossível você fingir, né? É impossível você fingir ser outra pessoa. Você vai conseguir numa situação ou outra, mas não é toda a comunhão que você vai conseguir fingir. Não vai ser perto dos seus pais que você vai conseguir fingir, perto da sua família que te conhece. Então, a corte, né, ela inclui todo mundo, né? Todo mundo faz parte do relacionamento de corte. E aí algumas pessoas sempre falam, né? Ah, mas aí as pessoas ficam se metendo no meu relacionamento. Aí entra a questão, a corte é um relacionamento feito para aquelas pessoas que entendem que não tem nada de bom em si mesma. Então, alguém se meter no relacionamento dela é o que ela mais quer. É alguém ajudando, alguém aconselhando, alguém cuidando para que nenhum dos dois se frustre e se machuque. Então, é o que esse é um dos princípios da corte, né? As pessoas, outras pessoas ajudarem, participarem do relacionamento. Então, basicamente, né, são essas as principais diferenças entre corte e namoro. Como eu disse, essas são só algumas. Tem um livro que eu vou mostrar para vocês, um livro inteiro falando sobre essa diferença, amém? Para quem que é a corte? Né, eu já adiantei algumas coisas, é para quem já entendeu que em si mesmo não há nada de bom, para quem valoriza o propósito de Deus acima dos seus desejos naturais, para quem quer se relacionar sem pecar, para quem valoriza mais a santidade do que o seu prazer natural. Então, para essas pessoas é a corte. Não adianta você falar que quer fazer corte com o crush lá do mundo. Não adianta. Ele não tem os seus princípios, ele não zela pelas mesmas coisas que você, ele não valoriza as mesmas coisas que você. Então é impossível você ter um relacionamento com ele em corte. Porque para existir esse relacionamento, os dois precisam valorizar esses princípios que eu comentei. Então se o cara não está nem aí para Deus, sinto lhe dizer, mas corte ele não vai fazer. Se ele não gosta e não quer fazer parte da vida da igreja, sinto muito, ele não vai conseguir fazer corte. Porque relacionamento com Deus é a base da corte. Né? Como a gente viu na vida de Isaac e Rebeca, o pai orquestrou tudo. O pai que organizou tudo. No relacionamento de corte é a mesma coisa. Né? A gente ora, a gente conversa, a gente conhece a pessoa, mas a gente está sujeito à organização, ao planejamento de Deus. Para Deus falar com a gente, Deus confirmar nosso coração. Então, isso é um fator assim que não dá para negociar. Se o cara não ama a Deus, ele não vai conseguir te amar do jeito que você quer. E aí, acho que uma das perguntas que mais chegou no Instagram foi a respeito de idade, né? O que precisa para começar uma corte. Eu vou começar com uma máxima aqui,
né? Primeiro, se você é menor de idade, não devia estar pensando em corte. Precisa sim conhecer a corte, precisa sim aprender sobre corte, mas não deveria estar pensando em entrar em relacionamento de corte. Esse é o primeiro ponto. E aí vamos lá. Eu coloquei algumas coisas que a gente deve priorizar a cada fase da nossa vida, tá? Eu coloquei aqui como padrão, porque existem pessoas que fogem ao padrão e é normal. Mas se você começar por aqui, dificilmente você vai errar. Primeira etapa aqui, né? Entre os 15 e os 17 anos de idade. Ali você vai estar fazendo seu ensino médio. Qual que é o foco que deve estar na sua cabeça? Né? Aqui, é claro que aqui eu não estou contando a questão de célula e ministério, porque isso daí você sabe já. Eu quero focar na questão de construir uma família, amém? Então, você está ali entre os 15 e os 17 anos de idade, o que você tem que se preocupar em fazer? Terminar o ensino médio, fazer cursos complementares, fazer o inglês, fazer algum curso para te ensinar algo profissionalmente falando. Esse tem que ser a sua mentalidade, é nisso que você tem que focar. Beleza, fui lá, terminei o ensino médio, tudo. Tô lá entre os 17 e os 23 anos de idade. Qual que deve ser o foco da sua vida? Formação profissional e iniciar sua carreira. Esse deve ser o foco. Ah, mas com 18 eu já posso me relacionar. Então, como assim eu tenho que focar em formação profissional e iniciar carreira profissional? Com 18 você pode se relacionar? Pode. Mas não vai ser o melhor. Num cenário onde essas duas coisas não estão resolvidas, não vai ser fácil a sua vida. Não vai ser algo confortável, não vai ser algo prazeroso. Você vai sempre ter que correr atrás do prejuízo. Já já eu vou falar um pouquinho do meu testemunho e você vai entender que essas regras são para te ajudar. Não quer dizer que se não for assim não dá certo, tá bom? Mas é algo que se você seguir, você não erra, é certeza. E a partir dos 24 anos, aí sim você tem que buscar crescer profissionalmente e pode começar a pensar em relacionamento. Né? Você já vai estar mais maduro, você já vai ter uma profissão, você já vai estar formado. Então é a época ideal da vida de você começar um seminário, começar a corte, né? E buscar a se relacionar. Então, os critérios principais para você começar um relacionamento de corte é maturidade, formação profissional e condição financeira. Ah, por que essas coisas naturais interferem na corte se nós somos seres espirituais? Simplesmente porque o próprio Jesus, ele cumpriu cada etapa da vida dele, cada etapa natural. Então, Jesus, ele estudou, né? A Bíblia fala que quando ele era criança ele aprendeu sim, né, o Pentateuco, que era ensinado naquela época. Então ele sabia o Pentateuco de cor. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que naquela época era o que eles tinham já pronto como Bíblia para estudarem. Então ele estudou, né? E ele aprendeu. A Bíblia fala que ele ia lá no cenáculo, né, lá discutir sobre a palavra de Deus. Então ele era um adolescente que buscava conhecer mais de Deus. Depois ele foi conhecido como o carpinteiro. Lembra aquela música lá do Alessandro Vilas Boas, que o carpinteiro bateu a porta lá? Pois é, Jesus tinha uma formação profissional. Ele exerceu? Não. Mas fazia parte do processo de vida natural dele. Jesus veio como um homem e ele passou todas as fases como um homem. Por isso que
dizem que a idade da maturidade plena é aos 30, porque Jesus, aos 30 anos de idade, ele começa o ministério dele e completa o ministério dele em 3 anos. Então, assim, Jesus, ele também, ele passou pela etapa de adolescente, de criança, ele passou pela etapa de se formar profissionalmente, ele aprendeu a profissão do pai dele, que era assim que as pessoas faziam naquela época. Naquela época não tinha Senai, não tinha faculdade, então o máximo que você podia aprender é o que seu pai sabia fazer. Então, e Jesus aprendeu. Jesus aprendeu, Jesus fez. Então, Jesus cumpriu cada um desses passos. E a partir do momento que ele passou todas as etapas da vida natural, ele estava no auge da maturidade ali e começou o ministério. Ah, Léo, então eu só vou começar o ministério com 30 anos? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Jesus, ele respeitou as etapas naturais, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, né? Por isso que fala que é 100% homem, porque até para a escola ele foi, né? Até trabalhar ele trabalhou. Então, Jesus, ele passou por isso, então nós também temos que passar. Então essa ideia de tipo, terminei o ensino médio, já quero fazer o seminário, já quero ser pastor, isso é para alguns, escolhido a dedo, Deus chamando, confirmando no coração de forma veemente. Não é para todos. Isso tem que estar bem claro, principalmente se você é adolescente. Hoje já começa a pensar o que você vai fazer da sua vida até você se tornar pastor, né? Vamos imaginar que Jesus só começou o ministério integral, em tempo integral, aos 30. O que ele fez até os 30 anos? Né? Para ser chamado de carpinteiro, no mínimo, ele trabalhou com carpintaria. Ele fez umas mesas lá, uns bancos, como era de costume naquela época. Então, para você entrar num relacionamento de corte de forma saudável, você precisa respeitar os processos naturais da vida, né? Que são esses daí que eu comentei. Por que eu falo que é o padrão, mas existem exceções, e a exceção também pode dar certo? Eu e a Dani, a gente se conheceu na escola, no ensino médio. E aí eu comecei a gostar dela, comecei a orar por ela, ela ainda nem crente era. E o tempo foi passando. Não lembro, ela vai me corrigir certamente aqui, quanto tempo passou, né, de onde eu comecei a gostar dela, até ela se converter. Um ano, né? Então, foi um ano orando por uma mulher que nem era crente ainda. Sem eu saber que você gostava de mim. E ela não sabia que eu gostava dela. Então, o princípio estava certo, mesmo sem eu saber. Eu estava orando por ela, sem contar para ela que eu estava gostando dela. Isso é você ir lá beber água do poço daquele que vive e me vê. Amém? Então, a gente começou assim, aí ela se converteu no casarão e ficou um tempo lá, e até que a gente começou a conversar de outra forma, não mais só como amizade, e aí a gente deixou claro, não, a gente quer se relacionar, quer fazer corte e tudo mais. Só que eu fiz o técnico, né? Eu tinha formação profissional já com 17 anos de idade. Então eu antecipei um passo na minha vida, né? Quando era para eu estar andando de skate, jogando bola, eu estava estudando. Ou seja, eu terminei o ensino médio já com uma profissão. Então eu antecipei essa parte. E aí quando eu completei 18 anos, lembra que eu já estava orando por ela há um ano. Então, quando eu completei 18, eu já poderia começar a corte, certo? Só que eu não tinha emprego, né? Então, no ano que eu fiz 18,
Eu arrumei emprego em fevereiro e eu fazia 18 em março, em maio. Então, eu fiquei orando aí uns 4, 5 meses ali no de julho do ano anterior, com 17, quando eu tinha 17 anos, em julho, eu comecei a orar por um emprego, que foi quando eu terminei o técnico, e orei aí uns 7 meses clamando a Deus por um emprego, porque sem emprego eu não começaria a corte. Porque naquela época a minha liderança já tinha me ensinado que não adianta você entrar num relacionamento que visa o casamento sem emprego, porque você está pulando uma etapa natural. Então, aí eu esperei, orei, chorei diante de Deus, até que em fevereiro eu fui contratado. Aí pra mim, né, foi a alegria. Agora eu posso entrar em corte. Aí no finzinho do mês de maio, eu comecei a corte. Então, já com o alvo de casar em 2 anos. Deus deu emprego para nós dois no mesmo dia. Isso, e a Dani lembrou que... Deu pra ouvir o que a Dani falou ou não? Não? Que Deus deu um emprego pra gente no mesmo dia. Eu lembro até hoje, eu tava no shopping com a minha mãe lá, dando um rolê, e eu recebi a ligação da empresa lá pra eu fazer a entrevista. E era uma segunda-feira. Na sexta-feira eu tinha tido a oração mais tensa que eu já tive na vida. Que eu orei de um jeito assim que eu nunca tinha orado antes. Por emprego, né? E aí na segunda veio aí o convite para entrevista. Então, olha só, por mais que nós estivéssemos fora da idade, né, da idade que eu falei para vocês, nós cumprimos cada etapa. A Dani também fez curso no Senac, junto com o ensino médio, né? Assim que a gente casou, fazendo faculdade os dois, né? No caso, eu já tinha emprego na minha área, teoricamente eu nem precisava fazer a faculdade, mas eu vi que era algo importante para mim, então decidi fazer, a gente foi fazendo a faculdade e tudo. Então, isso garantiu com que a gente não sofresse tanto, porque a gente antecipou alguns passos, a gente abriu mão de algumas coisas para poder antecipar. Foi premeditado? Não. Eu comecei o técnico, eu nem conhecia a Dani. Então, isso mostra que Deus foi alinhando as coisas, né? O meu coração, a minha mentalidade já estava sendo preparado para isso, desde que eu era pequeno. E porque Deus tinha um propósito, Deus tinha algo, Deus já sabia que a gente ia casar cedo, né? E aí a gente casou com 19, 1 ano e 6 meses. com 1 ano e 6 meses de corte. A média é 2 anos de corte, e também a média não é casar com 19 anos de idade. Se você aí é adolescente já ficou feliz, já te adianto, esse não é o padrão, não é o melhor para todo mundo. Precisa ser um alinhar de Deus, precisa ter essa convicção, né, e o alinhamento das coisas. Então, quando a gente casou, eu já tinha emprego, né, eu já tinha uns 2 anos de empresa quase. Então, foi muito tranquilo, né, foi muito mais fácil. Porque a gente não atropelou as etapas, a gente antecipou elas. O problema é quando a gente quer entrar em corte sem passar pelas etapas, né? Eu tenho 15 anos, eu quero começar a fazer corte com 16. Com 16 dá para trabalhar? Dá para trabalhar, mas dá para chamar de carreira? Dá para falar que isso vai manter a sua casa? Dá para falar que você vai ganhar suficiente para pagar aluguel, água, luz, telefone, pôr comida na mesa, pagar um curso para você melhorar de vida? Então, assim, esses princípios naturais a gente não pode ignorar, porque até eles foi Deus que fez. Todos os grandes homens de Deus fizeram isso, passaram por todas as etapas. Davi era pastor de ovelhas, porque o pai dele tinha ovelhas. O pai dele pastoreava, então ele aprendeu e exercia.
Então, assim, todos os homens passaram por isso. E as mulheres também, né? No século XXI, né? Na verdade, até antes disso, mas hoje, principalmente, a mulher, ela também tem que estudar, ela também tem que buscar crescer, crescer como pessoa. O emprego não te dá só dinheiro, te dá maturidade, te faz crescer, te ensina muitas coisas da vida. Então, a mulher também, né? É claro que a visão bíblica é que quando essa mulher tem um filho, a prioridade dela é o filho, não o emprego, não a carreira. Mas até que isso aconteça, meu, vai trabalhar, vai crescer, vai avançar, vai ajudar o seu marido para conquistar as coisas mais rápido, né? A Bíblia fala que quando dois trabalham, né, quando estão em dois, é melhor a paga do seu salário. Então, assim, duas pessoas trabalhando na mesma casa, o casal cresce mais rápido, avança, né, como família mais rápido. E aí, quando tiver o filho, amém. Fica em casa, cuida do seu filho, porque vai ser a melhor coisa da sua vida. Porque é o principal propósito que Deus criou para todas as mulheres, é ter filhos. Então, essas etapas elas precisam ser respeitadas, né? Se você for um gênio, né, com 15 anos de idade, você abriu uma empresa e é milionário, eu vou te falar, só te falta a maturidade, porque o resto você já tem para começar um relacionamento. E talvez você foi alguém que é muito precoce, então você é muito maduro, mesmo com 15 anos de idade. Aí tá bom, pode começar um relacionamento de coach, mas caso contrário, respeite os processos, né? Respeita cada passo que a vida nos dá, cada etapa que a vida nos propõe, porque essas etapas têm tudo a ver com Deus, tudo a ver. Foi Ele que estabeleceu cada uma delas e nos dá lições diferentes em cada uma delas. Amém? E a base no sentido de visão para nós são basicamente o livro Corte versus Namoro do pastor Naor Pedrosa. E depois de alguns anos ele lançou as 101 perguntas que me fizeram sobre a corte e as minhas respostas. Então, assim, tem o livro inteiro falando sobre corte versus namoro. Então, você já deve imaginar que aqui eu não falei nem 10% do que o livro fala. Mas é importante esses princípios você entender, ter clareza. Então, eu sugiro que vocês comprem. Tem na Amazon, tem na Vinha Store, lá, que é a loja oficial da Vinha. Tem disponível para você, né, se alimentar desse material e aprender de fato a se relacionar à maneira de Deus. E agora nós vamos para as perguntas. Eu deixei as perguntas aqui, mas Até que você tirou umas, né? Que não... algumas eu nem vou responder porque o foco dessa dessa primeira dessa primeira reunião é de fato a gente falar mais sobre como o relacionamento começa, né? Quais são os princípios, né? O que deve ser considerado, o que deve ser levado em conta quando começa o relacionamento de corte. Eu vou te dar aí um minutinho só para eu arrumar a gravação aqui, para você mandar sua pergunta aí, ou no celular da Dani, ou no Instagram. Algumas pessoas já mandaram, a gente vai ler aqui e responder. Tem algumas perguntas no chat aqui também. Eu vou começar pelas do chat, aí vocês vão mandando lá pra Dani, amém? Ou pode mandar no meu também, se você não tiver o telefone dela aí, fácil, que ela tá com o meu celular aqui também.
Primeira, por que se eu namorar, eu não posso liderar ou entrar no louvor? Então vamos lá. É, a, a visão da igreja é corte. Por que a visão da igreja é corte? Porque nós compreendemos que biblicamente é o relacionamento que mais se aproxima com os princípios bíblicos. Ponto. Então, alguém que tem uma função ou uma posição de algum destaque dentro da igreja, não faz sentido, se ele não concorda com aquilo que nós pregamos, não faz sentido ele ensinar. Então, como que um líder que não concorda com a corte vai poder liderar uma célula? Quando chegar um casal, chegar ali alguém com um desejo de se relacionar, como que ele vai tratar dessa situação? Como é que ele vai cuidar dessa pessoa? Né? O que ele vai instruir para essa pessoa? Lá em 1 Pedro 5, fala que nós devemos liderar por boa vontade, espontaneamente e por exemplo. Né? Então, como que o líder vai liderar uma célula, não acredita no relacionamento de corte para ele e vai ensinar corte? É impossível, porque a forma de liderança bíblica é pelo exemplo. Não é o que eu falo somente, é o que eu faço. Então, é impossível alguém gerar essa visão, né? Essa compreensão de corte, né? Essa revelação a respeito dos princípios bíblicos de um relacionamento, sem ela ter tido isso primeiro. Então, por isso não tem como liderar, não tem como passar o que não tem. E a respeito do louvor é a mesma coisa. O louvor é uma posição de destaque. Quando alguém entra no louvor, ela precisa ser, entre aspas, autorizada pela liderança dela. Então, igual hoje o Guilherme lá é o líder do louvor do nosso prédio local. Para alguém da nossa rede entrar no louvor, ele vai perguntar para mim o que eu acho dessa pessoa entrar. E aí, obviamente, eu vou conversar com o discipulador, com o líder de célula dessa pessoa para estar investigando, né? Saber se essa pessoa tem os princípios corretos, se ela tem a visão correta, para que ela possa, de fato, chamar a atenção ali em cima do púlpito. Né? Diante de Deus, isso não muda nada se a pessoa está no louvor ou não. Mas diante das pessoas, ela se torna exemplo, ela se torna alguém que está em destaque. E por ser alguém que está em destaque, ela precisa ter a visão correta. Ela precisa querer viver os princípios bíblicos na vida dela. Então, por isso, ela precisa estar alinhada com a visão de corte. Amém? Até quantos anos a corte dura? Na próxima reunião a gente vai entrar em mais detalhes sobre o processo, né, durante o relacionamento de corte, mas adiantando aqui, a média é 2 anos. Tem pessoas que vai demorar um pouquinho menos, outras um pouquinho mais. Mas a média é 2 anos. E mais que 3 anos é porque você pulou etapa. Você fatalmente está com algum problema aí no processo natural das coisas. E aí tá tendo que postergar para conseguir casar. Amém? Responde a pergunta. Essa pergunta ela foi feita por várias pessoas lá no Instagram a respeito do tempo, né? Uma outra coisa que as pessoas também confundem um pouco, elas não entendem muito bem, que é o seguinte: isso que eu tô falando para entrar no relacionamento de corte é alguém que tá visando o casamento, tá? Mas a corte, os princípios que ela carrega se torna um relacionamento muito fácil de terminar, porque não existe um laço de alma,
tá? O que que é laço de alma? Quando você gera um sentimento muito forte por alguém e isso gera uma ligação de alma entre as duas pessoas, né? Isso acontece quando tem relação sexual, né? Quando tem um relacionamento muito profundo, muito forte. Então, a corte, ela previne isso. Ela impede que esses laços de alma sejam formados. A corte, sendo feita do jeito correto, impede que isso aconteça. Então, a corte é um relacionamento que, se der certo, vai para o casamento da melhor forma, colhendo os melhores frutos de um casamento. Mas quando dá errado, né? Quando durante o relacionamento de corte você conhecendo a pessoa, você vê, meu, não é isso que eu quero pra minha vida. Esse relacionamento, ele tem potencial de terminar sem ninguém ficar ferido, magoado, né? Ficar machucado de alguma forma. Porque não houve laço de alma, não houve promessas indevidas. Então, é um relacionamento que visa preservar, né, guardar os irmãos, guardar o coração, né, como diz a Bíblia. Vamos lá. Já respondeu, ó. Qual o tempo ideal para fazer corte? Já respondeu. Ela repetiu algumas vezes. Né? Se estiver na igreja e namorar, mas sem fazer corte, é pecado? Bom, eu expliquei um pouquinho no começo. Namorar não é pecado. Ponto. Mas o que se faz dentro de um relacionamento de namoro é pecado. Por quê? Como eu expliquei, quando você beija, ou você peca de um lado ou você peca do outro. Ou você fornica ou você defrauda. Então, o namoro não é pecado, mas o que se faz dentro de um namoro é pecado. Namoro e corte você já falou. Tá. Qual a probabilidade da corte dar certo? A resposta é muito fácil. 50%. Tanto quanto o namoro, 50%. Por que 50%? Porque a corte ela não garante que o casamento vai sair. A corte garante que você não vai estar pecando, você não vai estar magoando ninguém e que você vai estar mantendo a sua vida espiritual. É isso que a corte garante. Garantir que sai casamento, não. Ela não garante. A questão da idade aqui, né, para fazer corte. Falou. Eu tenho uma aqui, ó. Mas eu- Tem uma do WhatsApp. Só que você não pode ler ela assim no apartamento. Peraí. Ó, quer que eu fale? A pessoa é o seguinte, a situação, né? Já tem um relacionamento no mundo há muito tempo. Tem duas perguntas, tanto com filhos e tanto sem filhos, mas está com a pessoa há muitos anos. Antes de se converter já estava com a pessoa, então já teve todo tipo de relação, né? Tem situação que teve filho. Quais as consequências disso? E se daria para fazer a corte mesmo assim? Amém. E como seria a espera da corte? Continua namorando até fazer a corte? Se guarda? Amém. Tô quase pedindo pro Gabriel responder essa pergunta, né? Mas como é que funciona? Alguém que vem namorando do mundo. Lembra que eu expliquei que o principal da corte não é de fato as atitudes, mas sim os princípios? Não são as leis, mas sim o coração? Então alguém que chega, né, se converte, esse alguém primeiro tem que conhecer a Deus. Primeiro precisa se apaixonar por Jesus, precisa entender os princípios, precisa zelar e amar
a Deus mais do que qualquer outra coisa, né? Os únicos mandamentos que Jesus deixou pra gente foi amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa aprender é amar a Deus acima de tudo. Então, a gente começa por aí. Então, o primeiro passo, o, o, o padrão, assim, seria os dois terminarem o namoro, passarem um tempo como amigos, como irmãos em Cristo, focando em crescer em Deus, crescer na célula, né? Crescer separados, até que eles cheguem num momento de maturidade espiritual, né? Aqueles critérios que eu falei antes, mas também maturidade espiritual, porque são recém-convertidos, para conseguirem começar o relacionamento de corte. Porque alguém que não aprendeu a se relacionar com Deus ainda não está pronto para ter um relacionamento de corte. Então, o caminho mais correto, que vai colher os melhores frutos, é de fato se separarem por um tempo, viverem um tempo crescendo separados para depois, de fato, começarem a corte. Esse é o primeiro caso. Aí, qual que é o outro caso? Se o casal já é maduro, já tem profissão, já tem uma certa idade e tudo, já tem praticamente uma vida de casado, o melhor cenário é já casar logo, o quanto antes. Muitos, né, já estão até morando juntos, né, têm filhos e tudo mais. Então o melhor cenário é casar logo. É igual eu falei, os relacionamentos de corte, existem os princípios que são inegociáveis, mas cada cenário, cada situação acontece de uma forma, né? Alguém que tá junto há muito tempo, tem filho e tudo mais, não faz sentido ficar um ano em corte para depois casar. Não, já, né, como diz, junta as escovas de dente logo, vai no cartório, casa, a gente ora e tá casado. E aí, a partir daí, pode beijar, pode transar, pode fazer o que for, porque está debaixo da aliança, né? A Bíblia mostra que a partir daí já não há mais pecado, porque já consumou a aliança. Então, existem esses 3 cenários, né? Quando a pessoa vem se relacionando. Mais uma pergunta aqui. O que fazer quando estou na corte e meu corte insiste em sair a sós? O princípio da transparência. Conversa com a liderança. Primeiro, mostra pra ele que ele tá querendo o que ele não pode querer agora. E seja... O Jorge já levantou a mão aí. Pode soltar, Jorge. Mas pega leve Faz a com pergunta o aí, Léo, de rapaz, tá novo. bom? Faz essa pergunta aí, Léo. Eu vou aprender agora com você, meu irmão. O que fazer quando estou na corte e meu corte insiste em sair a sós? É, eu vou ser um pouquinho direto, mas eu vou. O que eu falo aqui, mano, não leva pro pessoal não, tá? A questão, se ele te falar pra você sair a sós, né? Então ele não é maduro ainda. Ele não tem princípio nenhum, não é homem. Então é melhor você rever se é coach mesmo, né? Porque é muito importante você ter um princípio dentro do seu coração. E quando um homem de Deus ele tem um princípio no coração, ele não deixa se levar em uns pensamentos banais desse. Porque é um pensamento banal. Você sabe muito bem, às vezes, pessoas que se relacionam no mundo, qual é o pensamento quando ela sai sozinha, com ela ou com ele. Não dá certo, né? Pensamentos errados. Então, se ele pede para sair a sós, eu faria uma brincadeira, né? Eu faria uma brincadeira. Eu falei, não, vamos sair, mas eu marco o lugar.
Mas antes de você sair, leva sua liderança e deixa ela lá na mesa. Já conectado, sabe? Quando ele chegar, dá uma surpresa. Pra ver a resposta e a reação dele, porque isso daí não é um posicionamento de homem de Deus. Amém. Fala aí, Cleiton. Não, mas eu acho que nós não entendeu a pergunta, né? O cara queria sair só. Então, sozinho ele pode sair. Não quebra gelo. Ei, Cleitão! Você é embaçado, Cleitão! Falei Sua de sair vida, fora. você é lindo demais. Mestre, você é um gênio, meu Deus. Você é top, velho. Top, velho. Aí sim, quebra gelo até, velho. Esse quebra-gelo eu vou levar pra célula, você é doido. Próxima pergunta. Quando se está na corte e um dos dois não é transparente, existe probabilidade do casamento dar certo? Probabilidade existe, mas te garanto que ela é baixa. Porque alguém que não é transparente num relacionamento de corte, quem vai cuidar desse casamento? Quem essa pessoa vai ouvir depois que casa? E a questão é... o jogo não termina quando casa. Você só mudou de fase, mas o jogo continua. Você precisa, depois, né, que casou, você vai fazer o curso de casais, você vai ser acompanhado por um casal mais maduro para te ajudar nos desafios do casamento. Você só mudou de etapa, mas não acabou ali. Então, alguém que não é transparente na fase da corte, dificilmente será transparente dentro de um casamento. E se ele não é transparente com a liderança, por exemplo, isso mostra o coração dele para Deus. Porque a liderança dentro da igreja representa Deus, né? É Deus que constituiu toda a liderança. É Deus quem levanta. Então, se a pessoa não está disposta a se abrir, a ser transparente, dificilmente vai dar certo. Pode dar certo? Pode, mas a chance é muito pequena. Eu não arriscaria. Próxima pergunta. Pode ficar até 1, 2 horas da manhã conversando no telefone com o corte? Isso é muito relativo. Não é aconselhável, mas é relativo, né? É difícil a gente botar um rótulo de proibido. Mas é igual eu falei, cada casal tem um estilo de vida, tem um tipo de relacionamento. Para algumas pessoas ficar conversando assim, o cara já vai começar a falar besteira, a menina também, daqui a pouco vira chamada de vídeo. Mas para outros relacionamentos, é o horário que deu para conversar. Acabaram de chegar do discipulado, da célula, sei lá, e é o horário que deu para conversar. Então, assim, é difícil a gente julgar situações isoladas como certo e errado. Por isso que a transparência é importante. Porque conhecendo a pessoa, você já sabe que, você não pode ficar no telefone com ela à noite. Você não pode sair para tal lugar com ela. Por quê? Você já conhece a pessoa, você sabe os limites, as fraquezas, né? Vamos chamar assim. E isso acaba facilitando a gente decidir, né? E assim, igual eu falei, corte não é uma lista de certo e errado. Corte é um conjunto de princípios. Se você conseguir fazer as coisas sem quebrar princípio, amém, tá tudo certo. Mas se você fizer algo que quebra algum dos princípios, tá errado. Amém? Se o casal, antes de se converter, já eram casados no papel, e aí se converteram e querem liderar, eles podem? Mesmo não tido feito corte? Vamos lá. Pode. Por que que pode? Porque eles não estão em pecados e eles não tiveram a oportunidade de fazer a corte. Muitos até se arrependem de não ter tido essa oportunidade, né? Queriam ter se convertido antes, ter sido apresentado antes à corte para ter o privilégio de estar
fazendo corte. Mas alguns não teve. E beleza. Por que que pode? Porque eles já estão debaixo da aliança, certo? Eles casaram, eles não estão em pecado e hoje eles têm a oportunidade de sim falar sobre relacionamento de corte e eles não têm mais a oportunidade de aplicar isso na sua própria vida. Então não tem como mais, né, o arrependimento, porque não tem, já passou, já casou. Então por isso pode. Mas importante, né? Não adianta ter casado e não concordar com o relacionamento de corte. Aí também não pode liderar, não faz sentido. Ô, Léo, posso dar uma experiência aí? Fala Pode, rapidinho pode. sobre isso que você falou agora. Igual, lá na Videira Butantã teve um casal que eles já eram casados, mas eles entenderam tanto o princípio da coach, a visão da coach, que eles decidiram fazer a coach, mesmo casados. Para você entender, eles fizeram um tempo certo, por quê? Porque eles queriam ter o propósito de liderar e eles queriam saber explicar essa visão. Então, mesmo casados, eles decidiram passar pelo processo da coxa. Ah, mas como uma pessoa casada, ele passa pelo processo da coxa? Eles decidiram ficar um tempo sem se relacionar, né? Eles colocaram um alvo. Quando eles casaram só no cartório. Mas aí eles decidiram colocar um alvo da coxa, eles casaram na igreja e eles viveram esse princípio de coach. Eles entenderam o quanto é importante esse tempo. E hoje eles lideram lá da parte do Butantã, né? Que não existe mais, mas ele está lá na videira do Campo Limpo. E eles vivem, eles lideram, eles sabem explicar o que é uma coach, porque eles decidiram viver esse tempo. Amém. Isso é importante a gente só ressaltar algo. Foi uma experiência, né? Uma experiência deles. É importante que esse não é o padrão para todo mundo. Amém. Eles foram corajosos aí e tiveram esse encargo, né? Deus falou com eles que eles precisavam disso, mas não é o padrão. É igual eu falei, né? A gente tem várias experiências e existe aquilo que é o caminho comum, né? Próxima pergunta. Meus pais não são cristãos. Devo tentar envolvê-los no relacionamento ou só envolvo a liderança? Quer responder essa? Não? É. Bom, por que eu perguntei se a Dani queria responder? Porque os pais dela não eram cristãos. Hoje a mãe dela já aceitou Jesus, infelizmente não congrega, né? Mas eram ímpios, né? E mesmo assim a gente envolveu durante o processo, explicou o princípio, né? Dentro dos limites deles, que eles pudessem entender os princípios. É claro, para alguém que é do mundo, falar que não vai beijar é besteira, né? O pai dela deve ter curtido pra caramba, mas a mãe dela falou, nossa, pra que isso? Então, Os cuidados que a gente tinha, tipo, querendo a minha avó deixa aqui com ele. isso. Até os cuidados de, por exemplo, não andar sozinho, né? Essas coisas a gente tentava fazer eles nos ajudar, né? Para eles nos ajudarem a suprir essa parte, né? Por exemplo, às vezes eu ia jantar na casa dela e que era uma vez por semana. Toda terça-feira eu ia jantar na casa dela com os pais dela, o irmão dela e tudo. Era o tempo que a gente tinha para conversar, né? Que ela era de outra igreja e tudo. E aí essa era a chance que a gente tinha de conversar e tudo, e eles sempre presentes e tudo mais. E aí dentro daquilo que eles podiam entender e compreender do relacionamento de corte, a gente envolveu. Mas, obviamente, eles não vão conseguir assimilar como a gente, né? Porque eles não têm os mesmos princípios.
Você quer falar Ô, Léo, eu primeiro? posso falar algo Pode. sobre isso que você falou dos pais? E por experiência própria, minha, quando eu fiz corte, é assim, é muito importante você envolver os seus pais no seu relacionamento. Até mesmo porque, principalmente se você tem intenção de casar com a pessoa, seus pais precisam estar envolvidos nisso. Mas você tem que tomar muito cuidado com o peso que tem a opinião dos seus pais no seu relacionamento, se eles não são cristãos, se eles não seguem a mesma visão que você. Porque eu, particularmente, tive experiências da minha própria mãe falar para mim que não, que é inaceitável eu me casar com uma pessoa sem fazer nada com ela antes. Porque como é que você vai saber se isso vai ser bom ou não para você? Como é que você vai saber se vai ser bom um beijo dele ou não? Então, a minha mãe me aconselhava a ficar sozinha com o Washington, a fazer coisas com ele, porque ela achava que isso não era certo, entende? Então, a gente tem que sim envolver os nossos pais, mas eu acho que é importante a gente ver qual que é o peso da influência deles no nosso relacionamento. Então, às vezes, o princípio que eles querem colocar pra gente é o princípio mundano. E a gente tem que ver qual que é o peso disso. Amém. Isso é um fator também bem complicado, né? Graças a Deus, eu e a Dani não passamos por isso, mas de fato, igual a Bíblia fala que no casamento, né, deixará um homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e será um só com ela. Esse processo não acontece no altar. Esse processo desde o momento que você decide se relacionar para casar. Então, igual, alguns noivos aí já estão provando um pouco disso. Esse rompimento, né, do cordão umbilical aí com a família, ele nem sempre é tranquilo. Nem sempre é mil maravilhas. Às vezes os pais ainda querem controlar tudo, ou querem controlar o relacionamento, ou quer controlar o casamento, como vai ser o casamento. Vai querer controlar, vai querer interferir e tudo mais. Mas aí é a fase onde a gente começa a cortar o cordão umbilical. Então, assim, é a fase onde você vai ter que ponderar até que ponto você deve ceder ou não. E sempre confrontar com a Bíblia. Então, assim, e isso é para tudo, não só em relacionamentos. Né? Do, a, os conselhos que seu pai dá perde o valor quando vai contra uma autoridade maior, que é a Bíblia. Né? Nos cursos a gente aprende os níveis de autoridade. Então, em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar a sua consciência, e assim vai indo, né? Então, se o que o seu pai fala está indo contra a sua consciência ou contra a palavra de Deus, você não precisa obedecer e fique em paz com isso. Você não está desonrando, você não tá de nenhuma forma sendo mal agradecido nem nada. É simplesmente o seu direito de maturidade. Agora é a sua vez de escolher, mas também se prepare para colher as consequências. Porque toda decisão tem consequência. Enquanto os pais fazem as decisões, as consequências são deles. Mas a partir do momento que você decide se relacionar para casar, você está decidindo colher as suas próprias decisões, suas próprias consequências. Amém? Amém. 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 Fizeram uma pergunta aqui se a gente pode referir, né, a corte como uma amizade. Pode, porque de fato é uma amizade com um interesse. Né? O mundo chama isso de amizade colorida, mas toma cuidado, porque a amizade colorida do mundo inclui outras coisas, né? Mas de fato é uma amizade com um interesse de fato. Mas o comportamento é de um amigo, de querer conhecer mais profundamente a pessoa, durante o relacionamento de corte, né? Querer saber o que ela gosta, o que ela quer, o que ela sonha, né? Quantos filhos quer ter,
onde quer casar, o que quer fazer o resto da vida, né? Se tem chamado, qual é o chamado, e assim por diante. O processo da corte, basicamente, é para ver se bate, né? O que um sonha com o que o outro sonha. O que Deus falou para um bate com o que Deus falou para o outro. Amém? Então, sim, pode ser chamado de uma amizade, mas a corte tem esses fatores aí, né? Essas outras coisas que diferenciam da amizade. E isso a gente vai entrar mais no detalhe na próxima reunião, onde a gente vai falar mais o durante a corte, né? Cada um dos papéis, cada um dos momentos, o papel do vela e assim por diante. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Amor, pega. Peraí, gente. A criança estava pendurada no sofá. Amém. Só para finalizar, eu queria falar algo principalmente para as mulheres, né? Também vai para os homens, mas eu queria te dizer algo. Não queira fazer corte só para dizer que está em corte, ou porque você acha que a sua idade você precisa estar na corte. Observe, agora é o tempo de você escolher. Depois que você casar, não tem mais escolha. Então, você vai estar sofrendo em casa, passando necessidade, ou seja o que for, briga, não bate os jeitos, mas isso você decidiu casar. Então, até aquilo que a gente fala assim, ai, mas Deus, ele que escolhe, Deus separa a pessoa, Deus deixa que você escolha. Porque o peso não vai estar sobre ele, porque aí você casou, aí você fala, ah, mas Deus que me deu, Deus que deu o Léo para mim, ele que escolheu, não foi eu. Então você precisa avaliar a sua escolha. Todo casamento vai ter briga, vai ter coisas a alinhar. Eu sou uma pessoa, o Léo é outra. Hoje, com quase 8 anos de casado, já tem muitas coisas que estão alinhadas. Porém, é um alinhar, porque são duas pessoas diferentes. Então, é o tempo de escolha. Você tem que olhar qual é o tipo financeiro dele, aonde ele está chegando, o que, que ele está visando. Você não vai casar com seu pai. Então, às vezes, seu pai já tem uma vida financeira pronta. É alguém, né, que já tem um casão, um carrão. Então, você não vai casar com essa pessoa. Você vai construir a vida com essa pessoa. Né? E cada um tem um tipo de processo. Mas você tem que ver o que ele tem buscado. Né? O que ele está querendo, se ele quer estudar, se ele quer, né? Se ele já está estudando, se ele já tem uma profissão, como vocês vão se sustentar? Porque a parte financeira é um lugar de grande briga. Então, aí falta coisa em casa, aí briga, isso e aquilo. Então, assim, só para te dizer algo, você está no tempo de escolha. É hora de olhar bem se é isso, se é o tempo, se é a pessoa, porque depois não dá mais. Casou é para sempre. Então é um momento de você escolher. A gente fala dessa parte financeira porque é um ponto muito forte. Mas se vocês dois estão ali construindo, eu casei com o Léo. Ele tinha 19 anos, então ele não tinha nada assim construído, mas ele estava no caminho de construir. Então nós construímos juntos. Então é algo que você precisa ver, você precisa escolher, não precisa correr, você não está aí com 40 anos precisando casar. Então você está em tempo de escolha. Olhe bem o que você quer colher. Né? Olhe a questão de princípios dele com a liderança. Se você é uma líder, não aceita menos que um líder. Né? Você precisa olhar coisas. O que o seu coração está alinhado, o dele também está?
né? Como ele trata a liderança dele, como que é a resposta dele diante das situações, das circunstâncias. Ele explode, ele trata as pessoas de tal forma. Então, essa é a forma que ele vai te tratar. É o que o Léo falou. Às vezes vocês estão ali, ele faz um tipo de relacionamento com você. Mas e com as pessoas? Como ele se relaciona? Porque é na hora de uma situação difícil que você vê como a pessoa reage. Então é só algo assim para finalizar para o próximo, para a aula de semana que vem. É tempo de escolher. A escolha é sua de quem você vai casar. Amém? Amém. 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 Para gente Aleluias. finalizar aí, As irmãs iam se manifestando. o Cleiton fez uma pergunta aí, até que engraçada, né? Se a corte pode. Se eu posso usar a corte como um método evangelístico, né? Como uma forma de evangelizar alguém. Como eu expliquei, se você está querendo evangelizar é porque a pessoa nem aceitou Jesus ainda. Então ela não tem os princípios da corte, ela não vai conseguir fazer corte. Mas então vamos mudar. Se eu posso usar a minha vida amorosa como um método evangelístico, ou seja, eu vou ficar com um menino aqui 1, 2 semanas para fazer ele ir para a célula. Não, velho, você tá prostituindo o seu corpo para querer ganhar vidas. Tá errado isso, né? Você tá prostituindo a sua alma, né? Lembra que eu expliquei dos laços de alma? Tá errado. Eu falo que é engraçado porque isso já aconteceu, não propositalmente, foi sem querer, né? Era membro da igreja, começou a namorar e aí, consequentemente, o namorado ou a namorada veio e aí, com o passar do tempo, os dois terminaram e firmaram, continuaram na igreja, mesmo separados e cada um seguiu sua vida. Mas não é assim que Deus nos chamou para evangelizar, amém? Não é dessa forma. Amém. E para Amém. encerrar, já tá com 1h30 aí de reunião. Semana que vem tem mais. Semana que vem vai sair na terça e na quinta-feira mais caixas de pergunta pra gente tá pegando com vocês quais são as principais dúvidas, né? Tudo que a gente passou aqui hoje foi focando nas principais dúvidas que vocês soltaram no Instagram. Então na terça e na quinta vai ter caixa de pergunta, né? Segue o Jorge lá, segue o Cleito, me segue a Dani pra gente pôr lá as caixas de perguntas e vocês perguntarem pra gente preparar a reunião pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Para finalizar, deixa eu falar algo aí rapidinho, Léo. Pode. Pessoal, como é importante isso que a gente está vivendo, isso que o Léo está compartilhando, está mostrando a visão. A questão de vocês fazerem perguntas lá no Instagram, na caixinha de perguntas, ou seja, qual lugar for, já começa a transparência desde agora. Às vezes você está com uma pergunta no teu coração aí e você está vivendo isso como rede, percebe? Então é muito importante você fazer essa pergunta. Nós aqui, como eu, o Léo, o Cleito, seja quem for, não estamos aqui para julgar cada um, mas sim para passar uma direção, né? Para você ter a melhor visão, o melhor entendimento da palavra de Deus, do princípio. Então, desde agora é a primeira live aí que o Léo fez. Vai ter mais duas, muito importante. Então, se você foi gerado perguntas agora, que já acabou o tempo, então aproveite a semana para fazer essas perguntas. Comece a ter essa transparência agora. Não deixa guardar nada no seu coração, que isso também é algo muito perigoso, né? Agora, quando você pergunta, você busca sabedoria, você busca princípios, lideranças que viveram esse fato que às vezes você está questionando, você está perguntando. Então, não deixe de perguntar. Aleluia. Em vez de
e pedir conselho para quem não viveu o que você quer viver, peça para quem viveu, amém? Deus abençoe os irmãos. Até Amém. o dia que nos vermos, alguns antes, outros depois, mas no culto, como a Isa disse. Deus abençoe os irmãos. Boa noite. Amém, Léo. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, boa noite, boa Buenas noite. noches, Dios los bendiga. Boa noite. Buenas, muito buenas. Ô, fala essa frase de novo aí pra eu anotar aqui, Léo. Buenas noches, Dios los bendiga, mi hermano. Excelente. Eu não falar em espanhol, eu vou falar poquito. Eu fui pra Espanha, lá de aleluia. Ô, Léo, escreve no chat aí essa frase aí que você falou. Pra eu copiar e colar. Muito bom, mano. Você é louco. Frase do dia. Gênio, Qual partiu, mano. galera. Dormir. Bye, bye. Let's go. Tchau. Moleque. Qual frase, Rafa? Essa daí que você falou é... Ao invés de... Não peça conselhos para quem não vive o que você quer viver. Peça para quem já viveu. Vixe, vou esquecer. Eu vou te mandar no WhatsApp aqui. Me manda no WhatsApp. Fechou. Você é Falou. louco, genial, Léo. Manda no grupo da rede, Léo, que aí todo É. mundo compartilha. É, entendeu? Léo. Fechou. Léo. Aquela Boa, frase mano. de efeito, pá. Fechou. Manda lá. Beleza. Falou, mano. Falou. Léo, abraço. valeu aí, Amanhã. mano. Tamo junto. Matou várias dúvidas dos irmãos. Dos irmãos, né? Fechou.